Boa tarde, meus amores. Tudo bem? Escola Romão dos Anjos, quinta-feira, dia 6/8/2020, vamos dar início à nossa aula de História. Vocês lembram que quando a gente iniciou o estudo no nosso livro didático, nós falamos sobre a passagem do tempo. E tivemos como instrumentos para observar a passagem do tempo o relógio. E nos foi mostrado alguns tipos de relógio. E a tia colocou aqui para a gente relembrar. O relógio de sol, o relógio de água, o relógio de areia, o relógio de bolso e de pulso, que são com ponteiros, e por último, o relógio digital. O relógio de água é um dos instrumentos usados para marcar o tempo mais antigos que se conhece. Ele marca o tempo por meio da passagem da água de um recipiente para outro. Aqui a tia colocou uma imagem, mas tem outros modelos desse tipo de relógio. Do lado, nós temos o relógio de areia ou ampulheta. Funciona da mesma maneira que o relógio de água. Só que no lugar da água, coloca-se areia. O relógio de sol é um relógio que indica as horas conforme a projeção da luz solar, ou seja, é um dispositivo que não depende de trabalho mecânico, né? Porque é através da luz do sol. Por isso que chama-se relógio de sol. E o relógio de ponteiros, ele é composto de números indo-arábicos e o tempo é marcado por meio de um mecanismo que mostra o horário por meio de 3 ponteiros, né? Que são as horas, o ponteiro das horas, o ponteiro dos minutos e o ponteiro dos segundos. E o relógio digital é um tipo de relógio que utiliza meios eletrônicos para manter as horas. O relógio digital utiliza energia elétrica que é normalmente suprida por uma bateria de pequena carga, né? E essa bateria já vem interna no próprio relógio. Então, a gente falou sobre os tipos de relógio e as diferenças entre eles, desde os mais antigos até os mais atuais, sendo que todos marcam o tempo, não é? E na nossa atividade de hoje, nós vamos construir uma ampulheta. Vejam aí na imagem um exemplo de uma ampulheta que foi construída. Então, quais os materiais que você vai precisar? 2 garrafas, né? O ideal é que sejam garrafas pequenas, para não ficar muito pesada. Fita adesiva, né, que é o durex. Tesoura, para você recortar o durex. Prego e martelo. E areia. Lógico que para você usar o prego e o martelo, você vai precisar da ajuda de um adulto para que você não se machuque. E o prego você vai posicionar no meio da tampinha, né, das 2 tampas. E não, é só uma tampa. E você vai furar um buraco na tampa. Mas vocês que sabem, né, se querem usar uma tampa ou as 2 tampas, não sei, vejam aí. E este furo da tampa é o que vai permitir a passagem da areia de uma garrafa
para outra. E você enrola com durex, com a fita adesiva que você tenha na sua casa. E você pode brincar de qual atividade você pode realizar enquanto a areia passa de uma garrafa para outra. Digamos, você pode ler um livro, ler um texto. Você vai pensar, eu vou ler esse texto antes que a areia de uma garrafinha passe para outra, né? E outras atividades, o banho, o momento do seu banho, você pode ver se dura o tempo que a areia passa de uma garrafinha para outra, ou a hora do lanche, certo? Então, você pode pedir ajuda para um adulto na sua casa para você realizar a construção dessa ampulheta, certo? Um beijão da tia e até amanhã.